Ajudando-se uns aos outros, os passageiros conseguiram desvencilhar-se das malhas da rede. Livre do peso, o balão foi de novo capturado pelo vento, qual um pássaro ferido e momentaneamente reanimado, e desapareceu no espaço. O cesto transportara 5 passageiros humanos, além do cão, e o balão lançara apenas 4 na areia. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira, como é que vocês estão? Eu estou aqui neste mês de literatura francesa para falar de um livro que eu posso dizer que acho que da maioria assim, né, desses clássicos franceses era um que eu tinha mais vontade de ler, talvez por conta do imaginário todo que ele tem em volta, assim, que é A Ilha Misteriosa, de Jules Verne. Antes da gente entrar na história propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre Verne. Famoso Júlio Verne, né? Para começar, eu sempre tive curiosidade de ler essa história. Primeiro porque Verne era sempre muito citado em vários lugares, incluindo no meu filme preferido da vida, que é De Volta para o Futuro. Então, assim, eu sempre tive aquela curiosidade e aquela impressão, mesmo de pequena, que o Verne era uma pessoa muito importante, né? Então eu sempre já cresci imaginando quão realmente importantes seriam as obras dele e quão legal seria ter a possibilidade de lê-las. E essa é a segunda história do Verne que eu tô lendo. Eu não tô lendo em ordem, mas tô lendo por ordem de vontade mesmo. A primeira que eu li foi Viagem ao Centro da Terra. Aqui tem minha coleçãozinha de Verne. E agora eu li A Ilha Misteriosa. Jules Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828, em Nantes, na França. Assim, tem muita coisa na história dele. Inclusive, nessa edição aqui, você vai encontrar toda uma cronologia das obras e da vida de Verne, que é muito legal. Mas resumindo, ele cresceu, se formou em Direito e depois ele criou amizade com simplesmente o filho de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, filho. E juntos eles criaram ali um clube para pessoas, para literatos e artistas e músicos. E enfim, ele era muito amigo desse menino, o filho do Alexandre Dumas, que inclusive possibilitou com que o próprio Alexandre Dumas, para quem não sabe, é quem escreveu Os Três Mosqueteiros, por exemplo, o próprio Alexandre Dumas apresentou Verne para quem viria a ser o editor dele, um cara chamado, aportuguesando aqui a pronúncia, né? Pierre Jules Hetzel. Portuguesando, mas nem tanto, né? A gente tenta. Enfim, através dessa apresentação que o Dumas fez do Verne como o editor, eles ficaram ali muito amigos e aí o editor já comprou ali logo os direitos para publicar 5 Semanas em um Balão e a partir daí eles foram o resto da vida publicados pelo mesmo editor. Todos os livros, todas as obras do Jules Verne foram publicados por esse editor que era amigo dele. Quando o Verne decidiu largar o direito e se tornar realmente um literato, né, e um autor, ele começou a publicar as obras dele e em um breve momento, em um determinado momento, surgiu aí as tão famosas Viagens Extraordinárias, né, das quais fazem parte as obras mais famosas do Verne. A Ilha Misteriosa foi ali lançada logo no início, mas foi depois de A Volta ao Mundo em 80 Dias, depois de A Viagem ao Centro da Terra e depois de 20 Mil Léguas Submarinas. Então foi ali o último desses 4 super famosos, né, a ser lançado. E eu acredito que, inclusive, que é o maior entre esses, é o maiorzão. Esse livro aqui tem quase 600 páginas, é um belo de um calhamacinho, porque ele é gigante também, né? Esse aqui é maior do que a minha cabeça. Então é muita coisa, muito conteúdo nesse livro aqui. Ah, e só pra constar, esse livro ele foi publicado em 2 partes, inclusive. A primeira em 1874 e a segunda em 1875. Agora entrando um pouco mais na história, né? Do que se trata essa Ilha Misteriosa? É aquele filme do Josh Hutcherson com a Vanessa Hudgens? Não. Gente, eu achei que era parecido, mas não tem nada a ver. Porque se você pegar Viagem ao Centro da Terra, filme do Josh Hutcherson, e o livro do Jules Verne, tem certas similaridades, entendeu? É óbvio que não é uma adaptação direta, né? É um universo onde eles pegam o livro do Verne e vão descobrir se aquilo que o Verne escreveu era real ou não. Mas, gente, a Ilha Misteriosa não tem absolutamente nada a ver com o que eles fizeram no filme.
A única coisa que tem de parecido é que tem uma ilha misteriosa. Só. Mas enfim, Verne, ele cresceu, né, lendo ali livros como, por exemplo, Robinson Crusoe, ou então Robinson Suíço, se eu não me engano, esse é o nome, que eram histórias onde um náufrago era deixado numa ilha e tinha que aprender a se virar, a crescer e, sabe, sair daquela situação ali da melhor maneira possível, partindo do zero, partindo do nada, né, uma ilha deserta, sem recursos. E criou-se ali um imaginário na época desse tipo de história em que as pessoas começaram a investir o tempo delas para saber dessas histórias, e era um dos sonhos ali da vida do Jules Verne escrever uma Robinsonada. Inclusive, esse livro quase chamou Robinson, mas aí passou a se chamar A Ilha Misteriosa, e não tem nenhum personagem que se chama Robinson nesse livro. Aliás, é um bom ponto a gente já começar apresentando os personagens. Esse livro aqui vai se tratar de 5 personagens principais, pelo menos a princípio, que são Cyrus Smith, que era um engenheiro, mas que sabe de tudo. Ele sabe como fazer vidro, ele sabe de física, química, matemática, tudo que você perguntar pra ele, ele vai saber te responder e vai saber tirar você das situações mais bizarras possível. É um cara, assim, gênio. Depois do Cyrus, a gente tem o Neb. O nome dele é Nabucodonosor, na verdade, e ele é um criado do Cyrus, que foi, na verdade, alforreado? É isso? Alforreado? Bom, é um criado que foi libertado já pelo Cyrus há muito tempo, mas que criou um apego tão grande pelo seu mestre que tá ali sempre junto dele, sempre em todos os lugares vai atrás e quer servir, e ele ama realmente o Cyrus. Então o Neb tá junto nessa caminhada. O próximo personagem é um chamado Gideon Spilett, que é um jornalista, um cronista, né, um escritor. E também ele era responsável por publicar furos jornalísticos ali na época em que eles viviam. Também temos um marujo chamado Pencroff e o seu filho ali do coração, o Harbert, que era um jovem, né, que foi junto com eles. Mas tá bom, como que eles foram parar nessa ilha misteriosa, então? O contexto desse livro se passa na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Então, na Guerra Civil, e tava aquela questão do vamos libertar os escravos ou não vamos libertar os escravos. E acabou acontecendo um cerco numa cidade, e como eles estavam ali envolvidos, né? Tinha um marujo que estava ali envolvido na guerra, e o Cyrus Smith, que era um engenheiro, ele também era um oficial de guerra ali. Temos também o cara que publicava os furos jornalísticos. Então eles foram todos ali meio que aprisionados nesse cerco, né, nessa cidade, e eles querem dar um jeito de fugir dali, de sair daquela cidade, de sair daquela cerca realmente, daquela prisão física. Eles começam a planejar. Então eles percebem que tem um balão atracado ali no porto, e eles falam assim, vai ter uma tempestade e a gente vai pegar o balão no dia dessa tempestade, quando ninguém estiver vendo, e esse balão vai rumo X, vamos supor, noroeste, vai rumo à cidade e tal, e a gente vai conseguir sair desse cerco aqui. Então esse é o plano, vamos fazer isso. Eu esqueci de mencionar que junto com eles, com os 5, também vai o cachorrinho chamado Top. Isso é muito importante, ele é um personagem muito importante, né? Quem não ama cachorrinhos? Mas enfim, então eles colocam esse plano em prática, entram no balão ali e são levados pra onde eles pretendiam ir? Não, porque vem um furacão e causa muitos estragos ali nas cidades vizinhas e tudo mais, e acaba mudando a direção do vento, e eles vão parar em um lugar que eles não sabem onde é, e aí mar aberto, e eles estão num balão, começam a ter que despejar os seus bens materiais ali pro balão continuar flutuando, porque teve um furo, alguma coisa assim. Então eles começam a jogar roupas, joias, tudo que eles têm de bens materiais, jogar fora. Chega um ponto que eles jogam o cesto do balão fora, pra não pesar, e ficam os 5 pendurados ali no balão, esperando achar uma terra firme, né, uma ilha, que seja um continente, para que eles pudessem pousar. E aí acontece que, como eu li no começo, o balão acaba atracando ali numa ilha, mas nesse momento eles perderam um dos seus companheiros, né, que era inclusive Cyrus Smith, o líder, né,
do grupo. E o Top também se perdeu junto com eles. Eles caíram no mar, se perderam. E a partir daí, eles são náufragos do ar. Não são náufragos comuns, né? São náufragos do ar, porque vieram de um balão. E o balão vai embora, ou seja, eles não têm mais nenhuma possibilidade de voltar através do balão. Eles são jogados ali naquela ilha, totalmente desconhecida. Eles não sabem onde eles estão, não sabem em que lugar do planeta eles estão. E até que, por uma série de fatos ali, logo no começo, a gente já percebe que eles encontram o Cyrus, e o Cyrus foi salvo ali de uma maneira um pouco esquisita. Ele não se lembra como que ele chegou na praia, ele não se lembra como que ele chegou em segurança ali onde eles encontram ele, mas encontram. Cyrus tá em segurança, o Top, o cachorrinho, tá em segurança, tá todo mundo em segurança. Então eles começam a explorar a ilha, nomear lugares, começar a construir casas e fazer daquele lugar o mais habitável possível, o mais confortável possível. Em um determinado momento eles até param de se chamar de náufragos e começam a se chamar de colonos, porque eles decidem que se a gente vai ficar aqui nessa ilha, então a gente vai colonizar essa ilha. Eu não quero saber de ser chamado de náufrago, eu quero ser colono, a gente vai colonizar isso aqui. E é isso, então vamos começar a construir, vamos começar a plantar indústrias. E realmente eles começam a fazer coisas assim, absurdas, no sentido de extraordinárias, para pessoas que chegaram lá sem nada, absolutamente nada. Eles começam então a criar, por exemplo, sabonete e vidro para fazer a janela e ferro, e aí encontram as plantas, que com aquelas plantas eles conseguem fazer determinado tipo de coisa, encontram fumo para tabaco para poder fumar, e começam assim, através daquela natureza ali, providenciar tudo que eles precisam para uma sobrevivência e uma existência mais do que mais do que boa, né? Óbvio que eles às vezes sentem falta da civilização, mas eles estão muito bem ali, eles estão muito bem situados, eles estão muito bem providos e eles têm amizade um do outro, então eles assim têm a companhia, eles não estão sozinhos, né, numa ilha. Tudo isso já difere das Robinsonadas que o Jules Verne lia antes, né? Então é diferente lá do Robinson Crusoe ou do outro Robinson, porque eles já chegam assim com um conhecimento científico para se virar muito melhor. Inclusive Cyrus Smith sabe tudo, ele sabe fazer tudo. Ele sabe achar a localização de onde eles estão. Ele descobre que eles estão ali entre a Oceania e a América, numa ilha ali. Ele fala a localização certinha, que eu não me lembro. E ele encontra todo tipo de coisa. E eles estão ali em 5 pessoas que, assim, coincidentemente ou não, são muito úteis para a situação que eles se encontram, né? Então tem um marujo ali que vai começar a construir um navio. Ele tem noções náuticas, ele sabe que momento eles podem pegar o navio para ir para uma outra ilha ou não, olhando só para o mar, para a maré, porque ele é um marujo. Nós temos ali então também o Harbert também, que é o jovem. Ele começa a ser chamado até de quase que um mini Cyrus, né? Um aprendiz de Cyrus, porque ele se mostra assim uma pessoa muito inteligente, muito capaz de aprender as coisas muito rápido também. E a gente vê essa passagem ali da juventude dele para a vida adulta, né? Através daqueles, junto com aqueles companheiros naquela ilha. Além disso, outros seres, vamos dizer assim, vão se juntando ali a eles. Então, eles conhecem um macaco. Eles meio que adotam um macaco ali como parte do grupo deles. Um macaco chamado Jup, né? Que é Júpiter, mas é abreviado. Enfim, enquanto eles estão aí construindo a vida deles nessa ilha maravilhosa que provê de tudo e é ótima para se viver, eles percebem, né, que tem um vulcão ali, claramente. Não tem aqui? Não tem no desenho. Mas tem um vulcão ali naquela ilha que eles consideram que o vulcão está extinto, seguem a vida deles normalmente, e paralelo a isso, coisas muito estranhas começam a acontecer de vez em quando. Além daquele momento em que o Cyrus chegou a salvo na praia e não se lembra como, outras coisas estranhas começam a acontecer. Então, bilhetes esquisitos começam a aparecer, uma fogueira acesa que não foram eles que acenderam, e eles começam meio que até ser salvos de situações muito perigosas por motivos misteriosos. Então tem um mistério aquela ilha, tipo, qual é esse mistério? Tem uma outra pessoa habitando aqui? Tem pessoas, né, no plural, habitando essa ilha e a gente não sabe, eles não querem demonstrar contato? O que tá acontecendo? É alguma coisa sobrenatural? É um fantasma que tá ajudando a gente? O que tá acontecendo? A gente não sabe, é um mistério. E ao longo do livro, que inclusive é dividido em 3 partes, né, primeira parte chamada Os Náufragos do Ar. A segunda parte é chamada O Degredado.
e a terceira parte é o mistério da ilha. Mas assim, resumindo, a gente pode dizer que na primeira e na segunda parte do livro, as coisas estavam indo muito bem pra eles. Eles estavam tendo sorte, ou então eles eram muito talentosos pra lidar com aquelas situações. A questão é, tava tudo dando certo, né? Apesar dos pesares, apesar de eles estarem a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, que é de onde eles vieram, eles estavam bem, tava tudo funcionando. E a partir da terceira parte do livro é que as coisas começam a dar um pouco mais errado, né? As coisas começam a desmoronar um pouquinho e eles se encontram ali em situações que eles vão ter que sofrer ali pra lidar, pra sair delas. Eles acabam tendo então que lidar com essas situações que acabam tirando eles da zona de conforto deles. Então tudo que eles tinham planejado ali, isso depois de 3 anos, tá? Que eles já estão naquela ilha. Tudo que eles tinham planejado pra continuar cultivando, pra continuar criando, pra continuar investindo, começa a dar errado. E a própria existência deles é colocada em perigo por conta de situações que vão acontecendo. Eu acho importante a gente comentar que eu acredito que o Jules Verne tenha querido montar meio que um modelo de sociedade perfeito, que é um pouco estranho, né? Porque vamos convenhar que não tem nenhuma mulher nesse livro. E eu me pergunto como eles seriam colonos de uma ilha deserta eternamente. Mas eu acredito que o que o Verne queria passar era que um modelo de sociedade perfeita, que as pessoas conseguem sair das situações, das piores situações, de coisas que ameaçam a existência deles através do trabalho em conjunto, de pessoas que têm características diferentes e têm papéis diferentes, mas trabalham juntas e conseguem sair daquela situação. E isso acontece durante o livro todo. Por fim, vamos chegar na parte que talvez tenha um pouquinho de spoiler, mas eu acho que não vai atrapalhar a sua experiência de leitura, talvez. Não sei. Esses mistérios que vêm acontecendo desde o momento que eles pousaram na ilha começam a tomar uma proporção que eles falam, peraí, tem alguém aqui e a gente precisa encontrar esse alguém. E eles encontram ali um bilhete falando, me encontra no lugar X, e eles vão até esse lugar X e encontram nada mais, nada menos do que Capitão Nemo, que é o capitão de 20 Mil Léguas Submarinas. Mesmo que você não tenha lido, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Então, esse encontro com o Nemo pode assim, te dar alguns spoilers sobre 20 Mil Léguas Submarinas, coisa que eu também acho que não vai atrapalhar a sua leitura, mas você vai ter algum desfecho ali da história que se passou nesse livro. E eles encontram ali um Capitão Nemo, mas é um capitão que tá, assim, no fim da vida, muito doente já, e assim, ele tá solitário, ele tá naquela ilha já há muito tempo. Ele tá pra morrer, inclusive é por isso que ele chama ali os colonos da ilha Lincoln, que é como eles batizaram ele, pra passar ali os últimos conhecimentos, os últimos pedidos que ele tinha antes que ele realmente morresse. E ele pede pra que eles, vão embora e deixem o navio, o submarino do Nemo, afundar junto com ele assim que ele morresse. Então, pronto, não tem nem submarino pra voltar pra casa, gente. Eu fiquei me perguntando, pra que isso? Tem um cara com um submarino ali e eles não usam submarino pra voltar pra casa. Mas amém. Era impossível, não tinha como um submarino sair dali. Só justificando aqui, né? O injustificável. Então, assim que eles têm esse encontro com o Capitão Nemo, que é uma parte um pouco nostálgica, eu imagino, até, assim, por conta do imaginário mesmo, do universo criado por Verne. Então, dessas viagens extraordinárias, dá essa impressão de que tudo é conectado e é muito mais legal, né? Então, é um crossover entre duas das histórias mais famosas dele, e eu acho isso muito legal, apesar de eu não ter lido 20 Mil Léguas Submarinas ainda. E isso, inclusive, me deu uma certa vontade de já ser o próximo que eu quero ler. Só por esse crossover aí. Então, acho que foi marqueteiro, inclusive. Mas após esse encontro com o Capitão Nemo, eles começam a perceber que aquele vulcão... Aliás, eles já tinham desconfiado um pouco, mas eles têm uma noção maior de que aquele vulcão que eles achavam que estava extinto, não está extinto coisa nenhuma. E agora eles têm que dar um jeito mais do que rápido de sair daquela ilha. E nesse momento parece que vai tudo dar errado. E realmente tudo começa a dar errado. E eu não vou dizer se dá errado ou não, porque aí é muito spoiler mesmo, né? Aí você lê. Enfim, gente, contei bastante coisa? Pode parecer que sim, mas na verdade muita coisa acontece nessa história. Gente, são 600 páginas de muito conteúdo, de muitas coisas importantes acontecendo. Inclusive, algo que, vou confessar pra vocês, na hora que eu tô lendo,
me estressa um pouquinho, que é muito rico em detalhes. Tudo é narrado com uma riqueza, assim, extraordinária de detalhes. Então, assim, eles vão fazer sabão, narra como é feito o sabão. Então, eles pegam o elemento tal, uma não sei o que tal, nananã tal, e aí essa junção vai causar o experimento X, que nananã, e vai causar e vai virar sabão. Então, tipo assim, narra absolutamente tudo, todos os passos para tudo que vai acontecendo. Na hora que eles vão criar o vidro, ele narra como que é feito o vidro. Então, assim, Verne, ele era muito inteligente, com certeza, gente, porque ele tem um conhecimento, assim, ele era o próprio Cyrus Smith, assim, eu posso até chutar aqui, porque ele tem um conhecimento muito geral de várias coisas que a gente não tem esse conhecimento, entendeu? Tipo, como é que cria vidro? Junta areia com não sei o quê. Tudo bem, mas como? Ele sabe como, porque ele vai narrar como. Como é que cria um ácido algum desse jeito, ele sabe como, ele vai narrar como. Então todas as coisas que são narradas nesse livro são narradas com uma riqueza de detalhes absurda. Pra finalizar, gente, o que eu queria dizer é que eu acho que é uma característica da literatura francesa, tá? Pelo que eu tô percebendo, mas eu não posso dizer porque eu não li muitos clássicos franceses pra dizer isso, mas essa coisa descritiva e bem, como posso dizer, um pouco arrastada, inclusive, me parece que é parte dessa nacionalidade, assim, da literatura, né? Vamos colocar assim. Mas, apesar de ser um livro arrastado, que você tem que insistir pra ler, você tem que, assim, realmente colocar na sua cabeça que você vai terminar aquele livro, porque eu acho que senão você vai deixando e não termina. Apesar de ser uma leitura arrastada, é uma leitura que você tem orgulho de ter feito. No final de tudo, você fica feliz de ter lido esse livro. Eu, pelo menos, me sinto assim com o Jules Verne. Toda vez eu leio e eu fico pensando, eu achei que ia ser mais legal. E no final, fico muito feliz de ter feito aquilo, porque me trouxe um conhecimento tão vasto de tantas coisas. E a história em si é muito legal, tá? Não me entendam errado. A história por trás, toda a expedição deles e a colonização da Ilha Lincoln e todos os outros acontecimentos por trás, isso tudo é muito legal. Mas é realmente uma literatura mais arrastadinha e que te demanda um pouco mais de atenção e de perseverança para que você consiga terminar. Mas vale muito a pena. E eu acho que não dá pra se falar que é um leitor de clássicos sem pelo menos querer ler Verne, não é? Além das discussões que a gente pode tirar disso aqui. Para começar, né, num mundo onde realmente estava acontecendo essa guerra de secessão e estava tendo essa discussão se abolir a escravidão ou não. E o personagem praticamente principal da história, que é o Cyrus, já começar a história meio que se dizendo um abolicionista, que já decretou a alforria pro escravo dele há muito tempo. Inclusive, esse escravo aí, então, passou a admirá-lo ainda mais. Meio que mostra qual que era o ideal de homem, de humanidade, de sociedade daquela época. Que é um homem que sabe sobre tudo, sabe sobre todos, é uma pessoa boa e é uma pessoa que sabe tirar os outros de todas as situações, ele é autossuficiente e tudo mais. E ao mesmo tempo, né, em contrapartida, o Neb, que foi alforriado desde pequeno, ainda assim passa a meio que deixar a vida dele de lado pra viver em função do Cyrus, e o Cyrus deixa. Então, tem essas discussões que a gente pode ter, e é claro que é um pouco do que acontece na época. Eu ainda acho que é um pouco revolucionário pra essa época o Jules Verne ter escrito o Neb, né, que é um criado, meio que como um igual ali daquele povo, né, dos náufragos do ar, porque ele tá sempre ali, ele é descrito e tudo mais. Mas a gente não pode negar que tem essa discussão, sim, de que é um criado que, mesmo sendo livre, não quer ser livre, né? Então ele é demonstrado ali como um criado perfeito, que os outros deveriam se inspirar nele, porque ele tem tanto amor pelo seu chefe, pelo seu senhor, que ele daria a vida pelo seu senhor. É um pouco estranho, sim, para os nossos dias, né? Um pouco problemático, talvez. Se a gente considerar a época e considerar o pensamento, né, humano daquela época, a gente entende, e inclusive pode até considerar um pouco revolucionário. Por
por fim, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, eu acho, eu sou muito feliz de ter lido esses 2 livros. Eu pretendo sim continuar lendo Jules Verne, então pretendo ler A Volta ao Mundo em 80 Dias e também 20 Mil Léguas Submarinas pra entender mais dessa história do Capitão Nemo, que já me despertou curiosidade aqui. Mas enquanto isso, este livrinho aqui é sim digno da minha cabeceira. E é realmente digno da cabeceira porque ele vai ficar lá do lado da sua cama, esperando você ler, talvez por 1 mês, 2 meses ou mais, dependendo do seu ritmo de leitura, porque ele é bem arrastadinho, mas vale muito a pena. Mas e aí? Me diz se você gostou desse vídeo, se você se interessou por essa história e se A Ilha Misteriosa é digno da sua cabeceira. Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Espero que vai ter muito mais nesse mês ainda por vir. Vai ter mais clássicos franceses, vai ter livros sobre a Bíblia, vai ter muita coisa, vai ter vídeo extra. Então se inscreve, ativa o sininho e fica atento porque tem muita coisa legal pra vocês. E é isso. Beijo!